Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, ouvintes da Rede Boa Nova. Que se amplie no nosso coração, né, esse abraço que o nosso companheiro Jodério disse que a gente recebe quando a gente chega aqui. Que essa vibração de amor mesmo que o plano espiritual nos oferece, fique conosco nesses momentos de reflexão e permaneça conosco quando a gente sair daqui. A gente sempre começa falando de alguém que é importante para a doutrina, né? E hoje nós vamos falar de José Herculano Pires. Ele nasceu 25 de setembro de 1915 e ele desencarnou em março de 1979. O Herculano Pires, ele como jornalista, ele escreveu muitos artigos, publicou mais de 15 livros, né? Ele é muito famoso, se vocês não leram, leiam Herculano, porque realmente é muito especial. Ele bem cedo revelou a sua vocação literária, tendo publicado seu primeiro livro aos 16 anos de idade. Ele identificou-se inteiramente com a doutrina espírita e, aos 22 anos, ele fez a sua primeira conferência sobre o espiritismo. Escreveu mais de 50 livros sobre temas espíritas, e a gente pode destacar O Espírito e o Tempo, um curso dinâmico do espiritismo, mediunidade, pedagogia espírita. Em seus livros, nós percebemos a fidelidade à doutrina, estudada e interpretada à luz do saber atual. Essa característica do Herculano é muito interessante, né? Trazia os temas clássicos, digamos assim, para a vida, para o dia a dia. Profundo estudioso, Herculano Pires legou-nos o gigantesco acervo de conhecimentos contidos em sua imensa obra literária. Nossa vibração para o Herculano. Muito bem, meus amigos, vamos para o nosso tema de hoje, né? Sabe que quando eu estava preparando o tema de hoje, né? A gente sempre faz algumas pesquisas, além da literatura que é indicada, e eu me surpreendi com algumas coisas que eu encontrei, né? E essas coisas as quais eu encontrei me fizeram entender por que, afinal, a doutrina espírita nos coloca aqui numa quinta-feira a discutir palmadas, né? Não é uma coisa inusitada? Eu, quando peguei o tema, falei, que coisa interessante. O fato é que, se a gente for dar uma pesquisada muito rápida nos Googles da vida, a gente percebe que há um conjunto de pedagogos que se debruçam a estudar, a entender, a perceber, a discutir a função, por exemplo, da palmada. Há um conjunto, inclusive, que é favorável a que ela aconteça, como processo educativo para uma criança, né? Com argumentos, com consistência. Não são pessoas levianas, não. São pessoas que pesquisaram, olham a função pedagógica na educação de um bebê, de uma criança, etc. Dão exemplos, exemplificam, etc. Há um outro conjunto também consistente que considera a palmada leve, etc., como uma grande agressão, independentemente da força, etc., que, portanto, não deve ser aplicada em caráter educativo, como é posto pela outra linha de raciocínio. Mas um outro dado que foi mais interessante, que eu acho que foi o motivo por que a doutrina nos propõe a discutir isso, é que, independentemente do senhor ou da senhora que está aqui, independentemente de ser contra ou ser a favor, 99% dos lares ou já fez uso da palmada ou já foi vitimado por ela. Quero saber daqui quem já ou deu uma palmada ou já recebeu uma palmada durante a infância. Pode levantar o braço, vamos ver. Estatística perfeita. 99% de nós já teve contato com isso, e é por isso que a gente tem que discutir isso aqui. Porque isso está nas nossas casas, está na nossa relação com os nossos filhos, ou esteve na relação dos nossos pais conosco. E nós temos hoje como um grande desafio pensar a educação e pensar a juventude, e banalizamos alguns aspectos que a gente faz uso no cotidiano ou que a gente foi vitimado para aqueles que são contrários, né, nas suas vidas, nas suas infâncias. E para que também não fique dúvida com relação ao seguinte aspecto, nós não estamos falando aqui de espancamento, nós não estamos falando aqui da agressão que lesa. Eu tive contato nessa pesquisa de você ver coisas que realmente você fica pensando como é que ainda a civilização pratica isso aqui, no nosso país, na nossa cidade, no nosso bairro. Porque se você for olhar
laudos de conselho tutelar, você encontra coisas de assustar contra bebês, nós não estamos falando disso. Então, portanto, eu quero reafirmar um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente para dizer, não é disso que a gente está falando, tá? Olha, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Estatuto da Criança e do Adolescente, todos nós somos favoráveis a isso. Mais recentemente, tem uma lei, que é a 76/72, que reafirma e explicita alguns aspectos desta lei. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente não fique, todo mundo com relação a espancamento, todo mundo é contra, até aí é aquela coisa, né? Na defesa contra o câncer, todos somos contra. Então, não é disso, nós estamos falando de uma coisa mais sutil. Nós estamos falando do uso da agressão leve na relação com as crianças. Nós estamos falando de uma sociedade onde as crianças são diferentes, em grande medida, daquelas que foram há tempos atrás, que foram os desafios dos nossos pais e dos nossos avós. A favor, entre os favoráveis, eu vou descrever muito rapidamente, porque a gente não tem tempo, há argumentos, né, de que sim, a palmada tem uma função educativa. Eles afirmam o seguinte, que as crianças, enfim, no seu estágio de aprendizado, elas necessitam em algum momento de contenção, que elas testam no limite máximo mesmo os seus pais, no sentido de ver até onde ele permite que ele chegue. E que, às vezes, né, como medida última, a palmada é uma medida positiva de contenção. Esses defensores, obviamente, argumentam que antes de você chegar à palmada, você deve tentar argumentar, mostrar para a criança o que está acontecendo. Argumentam também que a palmada tem que ser no momento em que o ato ocorreu, porque a criança tem memória curta. Então, aconteceu a situação, você insistiu, você falou, você etc, etc. Ela cabe como uma medida que possa conter ou restringir a ação da criança. Argumentam também que a palmada ela tem que ser clara. Você tem que dizer à criança, olha, eu estou fazendo isso, por quê? Por aquela circunstância, eu disse a você que você não podia fazer e você continua agredindo o seu irmão. Ou você esbofeteou o seu pai. Ou você atacou o seu amiguinho de escola. Você tem que dizer a ele claramente o porquê da sua atitude. Tem uma outra coisa que tem que ser proporcional. Quer dizer, se a criança fez uma medida leve, se a criança fez alguma arte, alguma coisa assim, não é motivo para que você se mobilize para tal coisa. Mas se a criança fez algo de grande densidade, que você julgue do ponto de vista moral e etc., e que aquilo pode comprometer a relação ou está incomodando o seu contexto, isso sim cabe. Uma outra questão. Eles dizem que não há estatísticas, essa afirmação daqueles que fazem uso da palmada. Eles dizem que não há estatísticas de que essa atitude do pai e da mãe leve a consequências psicológicas graves e etc. Que muitas vezes uma postura crítica, uma agressão verbal é mais contundente do que um tapa no bumbum. Afirma que, às vezes, um assédio, né, moral, psicológico à criança, denegrindo, você é burro, você não sei o quê, você não sabe fazer nada certo, eu não gosto de você, eu não sei porque você nasceu, que isso pode ter uma influência e um peso muito mais denso do que um tapa. Eu não sei quantos dos senhores concordam com esse argumento, mas nesta linha eles vão dando uma série de exemplos que a gente não vai se debruçar, a gente só vai pincelar que quem faz essas afirmativas, os pedagogos, e eu estou me baseando especialmente neles, né, eles não fazem porque acham que, enfim, são cruéis, não. O que eles dizem é o seguinte, o pai, quando toma uma atitude dessa, ele está querendo educar e não conseguiu mais argumentos. E se a criança, por alguma circunstância, por temperamento, ela não for barrada, ela pode levar esta forma de se relacionar para a adolescência, ela pode levar isso para a vida adulta. Então, que para aquele temperamento, para aquele caráter de criança, para aquele espírito que você recebeu, que tem tais características, pode fazer sentido que você faça uso disso. Muito bem, vamos guardar. Essa é uma corrente aí de pensamento com relação aos prós. Com relação àqueles que são contrários, o argumento também já começa bem claro.
um dos autores, eu achei muito interessante, porque ele diz o seguinte, olha, nós, especialmente aqui no Brasil, não só no Brasil, eu diria que em boa parte, principalmente de países latinos, né, a questão da agressão física com relação à criança é uma coisa tida como normal, como natural. Esse é o argumento daquele que é contrário. E ele diz que isso não é verdade, que usar o físico como método educativo não é natural dentre os seres humanos. Ele dá um exemplo muito interessante. Esse autor não é brasileiro e deu um exemplo muito interessante para o Brasil. Ele diz que a palmada, o uso da força física contra a criança, chegou ao Brasil com os jesuítas. Diz que os nossos índios, né, os nossos filhos originais aqui da terra, ficaram horrorizados quando eles viram pela primeira vez um jesuíta agredir uma criança, um menino que estava num seminário, porque não queria fazer tal e tal prática. Agredir com os tapas, etc. Depois foi evoluindo, foi sofisticando e virou a palmatória, né? Muitos senhores já devem ter ouvido falar que estava nas escolas e aos professores era dado a autoridade de poder fazer uso da palmatória. Então, a palmada nem sempre esteve no nosso modo cultural, nem sempre esteve na forma dos pais se relacionarem com os filhos. Algumas sociedades, a hindu, por exemplo, enfim, tem tantas sociedades que não fazem uso disso como processo educativo. Vejam que interessante que um que faz uma afirmação tão contundente, o outro igualmente contundente, para nos despertar para esse aspecto. Por que será que nós, na sociedade em que aqui nós vivemos, a gente considera como natural que um cidadão possa fazer uso do seu corpo, da sua forma física para agredir um outro? Esse é o desafio que ele nos coloca. E ele diz o seguinte, que em contrário à outra corrente, de que há sequela sim. Ele diz o seguinte, olha, quem disse que... Né, eu vou dizer a vocês, com relação a esse ponto, nenhum dos dois conseguiu ser suficiente convincente para mim, mas um diz que, olha, não tem estatística para, e outro diz não, tem sim. Há relatos e relatos de criança que, com trabalho de regressão, chega aos tapinhas que os pais e a mãe deram. Por quê? Porque quando a mãe chega a dar o tapa, o pai chega a dar o tapa, ele está muito bravo. Então, o tapa vem carregado de um sentido muito mais pesado do que aquele que a gente quer dizer que ele tem. Porque se o tapinha foi dado sem nenhum valor, para a criança também não tem importância. Então, para o pai poder fazer essa ação física, ela vem carregada de raiva. Ela vem carregada de um sentido de punição muito forte. Então, portanto, a criança, sim, guarda na memória, guarda no seu sentimento esse tipo de ação. Uma coisa que eu acho interessante é que ele diz assim, olha, ele fala que a palmada, né, ela traz em si um elemento contraditório, porque você está batendo para dizer que o outro não pode bater. Geralmente ela acontece, chega a bater, dar uma palmada numa criança quando ela está agredindo alguém, ou irmão, ou pai, ou essas crianças de vez em quando estão estapeando os pais, aí que a gente vê pelas ruas. Então, geralmente, quando você faz uso disso, é porque a criança chegou no limite físico dela, né, da agressão física de um outro. Então, você bate para dizer que não pode bater. Então, ele diz que tem esse elemento contraditório aí incluído. E que muitas vezes tem o efeito reverso. E esse exemplo reverso que ele dá, eu vi acontecer. E eu vou contar para vocês, não faz muito tempo. Tem uma amiga que diz, ela faz prática da palmada, porque a filha dela realmente é uma danada de uma menina. Hoje ela está com 5, 6 anos. Na ocasião que ela me contou, a menina tinha uns 4 anos. Ela comentou que um dia ela chegou em casa e a filha dela estava no quarto, com a luz apagada, esperando ela chegar. O marido já tinha chegado, e a menininha estava no quarto sentada, esperando por ela. E ela chegou e falou, o que você está fazendo aí, André? Está fazendo o quê no quarto? Estou aqui te esperando, mãe, para você me dar uma palmada. Eu falei, como dar palmada? Não, mas estou de castigo aqui. Porque eu subi lá no móvel, peguei aquele perfume que você disse que eu não podia, derrubei e quebrei. Então, já estou aqui de castigo e estou esperando a palmada. O sentido foi reverso. O que ela pensou? Bom, se eu vou receber uma palmada e ficar no escuro, eu posso fazer, estou liberada. As crianças são terríveis. Então, ela usou a punição, se antecipou à punição, e isso não foi capaz de barrar nessa criança a atitude. E aí esses pedagogos dizem o seguinte, sabe por que não foi? Porque a imposição posta não foi moral, foi física.
Ela não foi tocada do ponto de vista moral, mas do ponto de vista físico. E é por isso que eles dizem que a palmada não é eficiente. Porque ela significa que o adulto teve que fazer uma imposição, não do ponto de vista da moralidade, mas ele teve que fazer o uso da força física, porque isso é maior. Ele não foi suficientemente claro, convincente, exemplificativo com relação à criança. Ele falou de novo, pôs de castigo, repreendeu, fez, e isso não surtiu efeito. Então o adulto se sente desafiado. Como é que um pivete deste tamanho consegue me tirar do sério? Consegue desorganizar uma casa? Consegue fazer um rebuliço, como muitos deles fazem no supermercado, no shopping, etc., que deixam os pais malucos. O pai é, no fundo, colocado quase como uma criança frente a um monstro de 5, 6 anos. Ele se sente menor. E aí ele usa aquilo que ele tem de maior, que é o corpo. E a criança saca isso muito rapidamente. Um outro efeito negativo posto por eles é a ideia de que, quando o adulto chega nesse estágio, ele sente culpa. Quem já deu um tapa no filho sabe que depois, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Exagerei. A criança sente a culpa e faz uso dela. Faz uso, e muitas vezes o pai é muito bravo, está muito nervoso, deu uns tabefes, no dia seguinte ele dá uma relaxada, entendeu? Ele deixa a criança fazer mais coisas do que ela devia. Ela percebe isso, essa sutileza, e nós pais contemporâneos, avós contemporâneos, nos sentimos sempre culpados. A gente tem culpa porque a gente não tem tempo, a gente não tem culpa porque a gente não dá atenção, a gente não tem culpa porque não assiste direito o filho, a gente está sempre se sentindo culpado. E quando a gente faz uso disso, isso ainda é mais agravado. Agora vocês vão me perguntar o seguinte: o que diz a doutrina? Você veio aqui, trouxe prós, trouxe contras, etc. A doutrina está aqui para dizer aos senhores: olha, deixem de dar palmada nos seus filhos. Está aqui para fazer isso? Ou continuem dando? Não. A proposição que nos é posto no Evangelho, na desafio chamado Família, pelo Joamar, a proposição deles é que a gente reflita sobre a nossa atitude. O que é que está te movimentando a fazer uso deste ou daquele recurso? E por que a doutrina não está condenando a priori este ou aquele comportamento? Porque esses comportamentos de pais, nos lares, nas casas, é correspondente ao nosso estágio evolutivo. É correspondente a esse mundo que nós criamos. Porque quem que criou esse mundo, meus amigos? Quem que criou esses jovens mais difíceis ou menos difíceis? Quem criou essas crianças hoje, tecnológicas total, etc., que têm acesso à informação com uma rapidez única? Quem criou essas crianças que nos desafiam? Fomos nós. Não foi um ET que colocou este mundo, essas condições. Não foi um ET que chegou aqui no planeta Terra e construiu a Cracolândia aqui que está perto. Não foi. Ou foi nós, ou fomos nós, pela nossa ação direta ou pela nossa omissão. Esse mundo é fruto da nossa construção. Não foram outros seres que criaram. Fomos nós. E se esse mundo é nosso, foi a gente que criou, a gente goste mais ou goste menos, a gente acaba tendo que usar, digamos, as armas nas quais a gente, por enquanto, ainda se identifica. Obviamente que a doutrina cristã, guiada por Jesus, etc., não vai defender tabefes, tapas ou coisas do tipo. A ideia é que a gente seja capaz de tocar os nossos filhos, seja capaz de tocar o coração das pessoas e fazer o convencimento pelo caminho da moral. Mas não cabe a ninguém fazer aqui, como eu disse anteriormente, julgamentos ou pré-julgamentos, mas que a gente leve conosco essa reflexão. Um dos autores aqui faz uma pergunta muito interessante: mas afinal, quem é que tem que, enfim, educar as crianças, né? Porque tem lei para isso, tem o ECA, tem depois essa outra lei que foi feita complementar, aliás, ela foi apelidada de lei da palmada, né? Quem é que tem que fazer isso? É a escola? É o professor que tem que educar os alunos que, enfim, ficam lá desafiando? Quem é que tem que, enfim, educar esses pequenos? É o conselho tutelar? É a televisão? E a resposta é contundente, e nisso a doutrina advoga junto. Sem dúvida nenhuma, quem tem que educar as nossas crianças são as famílias.
Não tem jeito. Aí vocês vão dizer o seguinte, tudo bem, pergunta fácil, né? Pergunta difícil, resposta fácil, a família. Mas o que é complicado quando a gente dá essa resposta, que a função de educar é da família? A nossa família, aquela que a gente concebe, ou que a gente idealiza, não é a família daquele comercial de margarina, sabe? De manhã, eu acho linda aquela cena, aquelas crianças todas limpinhas, lindas, sentadas, comendo cereal, sem reclamar, sem chutar o irmão. A mulher está maquiada, linda, o marido está pronto, ajudando a mãe, acreditam nisso? Ajudando a mãe a fazer a lancheira e a pôr a comida. As crianças estão rindo, felizes, indo para a escola às 6 da manhã. Vocês acreditam? Essa é a família que querem nos vender que existe. Essa família não existe. Quer dizer, deve até existir algumas, né? Espero que sim, mas enfim. Essa família idealizada não existe. Quem educa as nossas crianças são as famílias separadas, são as famílias de pais complicados, são os divorciados, são as mães adolescentes. A cada 10 partos do SUS, 3 são de jovens entre 11 e 17 anos. Isso aqui no nosso país. Dados de 2012, crescendo o número de gravidez na adolescência. Isso sem contar os números de abortos, que não estão aqui nas estatísticas, senão os dados seriam outros. E os abortos, não pensem os senhores que acontecem só nas periferias de São Paulo, não. Acontece na classe alta também, só que em clínicas especializadas. Na periferia acontece de um outro jeito. As famílias são essas. Muitas vezes desestruturadas, porque um jovem começa a vida muito prematuramente, né? Ou, às vezes, os pais estão num grau de estresse e de confusão e de envolvimento com questões materiais de tal nível que não tem condição de fazer o acompanhamento devido a essas crianças. Muitas vezes, que é o último tema que a gente tem que tocar, quem faz a função educativa dessas crianças são os avós. Porque a jovem, adolescente, etc., que acaba tendo que ir para o mercado de trabalho, o marido também vai para o mercado de trabalho, quem faz a função de educação da criança é o avô. E nem sempre o avô concorda com o que aquele cidadão, aquele filho que ele teve, está fazendo com a criança. Acho um exagero, porque a avô sabe como é que é, né? A avô pode. Então, acho um exagero as regras que aqueles pais colocam. Acho um exagero aquela quantidade de lição que essas coitadas dessas crianças têm que fazer. E acabam tendo uma postura, com relação aos netos, de permissividade, fazendo com que a cabeça das crianças fiquem bem confusas. Porque o pai tenta ali segurar na rédea mais dura, e o avô faz um exercício contrário. Outras vezes, o que tem de filho folgado, a gente sabe, né? Fazem com que os avós sejam pais. Não só do ponto de vista da manutenção material, muitas vezes, e são especialmente as mulheres avós, que acabam tendo essa segunda função no momento em que elas tinham que estar fazendo outra coisa na vida. Não mais cuidando de crianças. A não ser que essa fosse a estrita opção desses avós. Então, são dessas famílias que nós estamos fazendo. E, por final, a doutrina nos fala o seguinte, né? Que a gente não tem que se sentir desafiado, meus amigos, pelas crianças, né? As crianças não estão nos desafiando a ser isto ou ser aquilo. Nós temos que nos sentir desafiados, sejamos as avós, sejamos os pais que fazem o cuidado direto, etc. A gente tem que se sentir desafiado no nosso papel de educador. Sabe por quê? Porque nós combinamos isso lá em cima. Nós dissemos que nós íamos cuidar destas crianças que estão por aqui. Não são outras crianças, não são aquelas boazinhas, bonitinhas, limpinhas e arrumadinhas na missa do domingo. Essas crianças que têm uma função de quebrar paradigmas aqui. Essas funções que, sim, muitas vezes não conseguem se adaptar às estruturas que estão postas, ultrajam, muitas vezes, sem dúvida nenhuma, têm um papel com relação aos educadores absurda, muitas vezes violenta. Muitas dessas crianças, desses jovens, têm contato com drogas como nunca se teve. Este é o nosso desafio. Menos do que nos preocuparmos, né, com a palmada X ou com a palmada Y, que apesar que ela nos traz uma reflexão mais ampliada, o mais importante é a gente saber, afinal, neste contexto, neste país, nesta família,
Qual é que deve ser a minha postura como um cidadão que quer construir um mundo melhor, mais feliz, mais justo, mais cristão? Qual é o papel do pai e da mãe? Qual é o papel do avô como o educador, às vezes substituindo a função do pai? Tem que ter entrega, eles dizem. Tem que ter disponibilidade. E tem que ter paciência. Sabe por que o índio não batia no filho? Eu fui pesquisar isso depois. Porque era assim, como é que a mãe índia ensinava? A mãe índia pegava o jarro de barro, fazia, a criança quebrava. O que ela fazia? Fazia outro. A criança quebrava, ela punha do lado, ela fazia outro. E assim ela ia, até que a criança começava a se interessar e a construir o pote de barro. A mãe índia jamais bateu no filho. Que mãe aqui tem tempo de construir 5 potes de barro com seu filho? Difícil, né? Então, quando a gente disse que a gente queria ser pai, queria ser mãe, a gente esqueceu que era preciso ter disponibilidade. Então, além de tudo que a gente faz, meus amigos, ou talvez a gente esteja fazendo coisas demais e não tão necessárias, a gente tem que ter a clareza de abrir espaços de disponibilidade para receber esses filhos. O pai, quando dá o tapa, será que é porque ele fez a reflexão, realmente fez todo o exercício de até onde poderia chegar, ou foi a medida mais rápida que ele encontrou de fazer aquela menina calar a boca? Será que é a medida educativa final? Ou será essa pressa? Ou será que é essa falta de tempo? Ou será que é a não disponibilidade que, no fundo, nós não temos para os nossos filhos, para os nossos netos, muitas vezes? Acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer. Qual é o nosso desafio? Qual é a disponibilidade que a gente tem se colocado para a relação com os nossos filhos, sem julgamentos prévios, como disse a vocês. A doutrina não está muito interessada em saber se o senhor é a favor ou se é contra, mas está interessado em saber se na sua postura tem um compromisso de fato com a moralidade, tem um compromisso de fato com aquilo que Cristo nos trouxe, que é, sem dúvida, vinde a mim, as criancinhas, afinal, é delas o reino dos céus. Muito obrigada. Bem, meus irmãos, agora é a nossa hora de participar. Eu tenho certeza que todos têm uma pergunta para fazer, uma curiosidade, um tema tão interessante. Então, aqueles que quiserem, é só erguer os braços, a mão, e o nosso colega levará o microfone e tenham certeza que a Miriam tentará responder da melhor maneira possível, desde que a pergunta seja com relação ao tema. Boa noite, Miriam. Boa noite. Eu tenho um de 14 anos e eu sou pai e mãe. E eu não sei bater, porque eu tenho medo de bater e machucar, só que muitas vezes eu grito. Então eu acho que também isso é uma violência, né? É perfeito, né? É um daquelas correntes que argumenta isso. Olha, às vezes, até já ouvi muita gente falar isso, né? O meu pai bateu em mim, sim. Meu pai bateu. Já vi pessoas dando depoimentos dessa natureza. E eu estou aqui, estou vivo, sobrevivi, entendeu? Eduquei meus filhos, sou uma pessoa de bem, etc. e tal. Mas eu já ouvi também pessoas falarem o seguinte: olha, aquilo que a minha mãe me falou, eu nunca consegui esquecer. Carrego comigo até hoje, não consigo fazer o perdão devido àquela fala. Então, assim, a nossa fala, né, o grito, tem um poder tão doloroso, tão profundo quanto uma surra, muitas vezes. Então, muito cuidado, né, com a força do verbo, do sentimento que a gente coloca, às vezes, numa frase com relação aos nossos filhos. Tenho certeza que cada um daqui lembra de uma frase que o pai falou, eu não quero nunca mais lembrar disso, mas a gente fica ali, né, com aquela informação atormentando. Boa noite. Boa noite. O tema hoje foi muito interessante. Eu queria saber o seguinte: eu sou mãe, fui filha, sou mãe e sou avó. Fui pai e mãe também. Eu fui educada de uma maneira da pancada, quer dizer, bem pancada mesmo, na base da palmatória. Criei meus filhos na base da conversa, mas uma conversa também muito dura. Hoje eu crio meus netos na base do pensar. Agora eu vou te dizer uma coisa: a maioria dos jovens, por mais educação, por mais que a gente fala, ou com amor, com carinho, hoje eles em si não têm mais aquele... Eles não querem ouvir, não têm respeito mais com pais, avós. E aí eu te pergunto, é questão de quê? De falta, por mais que os pais e avós falam, conversam, dá amor, sabe? Faz sem repreensão. E eles não têm retribuição. Então, qual é a culpa
Dos pais ou dos avós de adolescentes desse porte? A pergunta dela não é fácil, né, gente? Você acha que eu sei? É difícil mesmo, né? Mas uma coisa a gente tem que lembrar, acho que tem várias coisas que estão na sua questão. Uma delas, que a gente não pode se esquecer, eu até esqueci, e eu havia esquecido de falar, a gente não nos esqueçamos que os nossos filhos são espíritos. Eles não começaram hoje. Esse bebezinho lindo que você recebeu, né? Gracinha, bochechudo, etc. Você não tem noção do que ele já fez nessa vida. Ideia. Aliás, às vezes é melhor nem saber. Nem sempre as pessoas foram rainhas no Egito, bondosas. Né? Isso para dizer que às vezes a gente recebe nos nossos lares espíritos muito difíceis, com históricos densos de rebeldia, de revolta, de criminalidade, de inflexibilidade. Mas eu digo o seguinte: se a senhora recebeu uma criança assim na sua casa, sabe por que foi? Porque a senhora tinha como dar conta. Esses espíritos difíceis que chegam às nossas casas, esses jovens complicados que a gente tem que embalar e conduzir, se estão conosco, é porque o plano espiritual considera que não tem pessoa melhor para cuidar dele nesse momento. E vou dizer aos senhores mais uma coisa: nós aprendemos muito mais com esses jovens difíceis do que com jovens fáceis. Pergunte a uma mãe ou a um pai que tem um filho complicado. Com quem que ele mais aprendeu na vida? Foi com um filho bonzinho? Não foi. Com o filho mais difícil, ele aprendeu a resignação, ele aprendeu o valor da humildade, ele aprendeu a compaixão, ele aprendeu a fé, a persistência. Então, esses seres que chegam a nós, difíceis, que a gente, esse jovem não respeita, esse jovem, enfim, não sabe ouvir. Meu amor, se a senhora não tivesse dado a ele o amparo e o carinho, ele poderia estar nas primeiras páginas policiais hoje, talvez. Ele poderia estar entregue completamente às drogas. Talvez ainda difícil, ele só está assim porque você se dispôs a recebê-lo com amor. Então, e mais, hein? A gente vive falando que os jovens são difíceis. Dá uma olhadinha em quem a gente foi. Não fomos fácil não, viu, gente? É que os tempos eram outros, mas nós também fomos muito complicados. Então, assim, vamos aceitar e vamos receber com muito amor essa juventude difícil que está aí. Nós nunca aprendemos tanto quanto a gente aprende com eles. Oi. Então, eu queria só dizer nessa parte, enquanto é criança, dá uma palmada ou não dá uma palmada, e como você mesmo falou, a gente tem que pensar rápido e agir rápido, independente de se já está com a paciência esgotada ou não. Pelo menos comigo era assim, é como você disse, vai falando, chega uma hora que se fala, é agora, e pá. Tá, muito bem. Só que eu tive um conflito que eu vejo ainda hoje com relação a mães mais jovens, mães que têm criança agora, e que eu tive muito quando os meus filhos eram pequenos, que é assim, eu acho que a obrigação de educar é 100% do pai e da mãe. Não é para transferir para a escola. Os outros órgãos sociais, as outras partes da sociedade podem até complementar, mas a responsabilidade é sempre dos pais, na minha opinião. Só que tem um conflito muito grande que é assim, eu ensino meu filho não bater, a respeitar os professores, os diretores da escola, os familiares mais velhos, qualquer pessoa mais velha. Só que aí lá na escola ele apanha do amiguinho, a professora é grossa com ele. Então fica um conflito, porque eu estou ensinando meu filho a virar um bobo, uma besta quadrada, só levar a pancada dentro de casa. Então eu acho que nesse ponto ainda falta muito para a gente atingir um equilíbrio atualmente. Antes, não, no meu tempo de criança, era muito clara a hierarquia e o respeito que se devia ter, como essa senhora acabou de comentar. Hoje em dia eles não ouvem mais, porque não adianta eu matar meu filho em casa de pancada ou de gritaria e lá fora ele vai ser massacrado outra vez. Então eu acho que a gente tem que prepará-los de alguma forma também para se defender. Eu acho que é um drama mesmo, gente. Como a gente estava comentando, o desafio de educar dos pais atuais não é simples. A gente aceitou essa tarefa, ela não é simples mesmo. É por isso que a doutrina trouxe essa reflexão hoje para a gente aqui. Não é uma equação simples e com resposta pronta dada.
Cada um tem que encontrar o seu melhor momento. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, que é melhor que a gente eduque o nosso filho para a paz. Nenhuma dúvida disso. Pode ser que ele tome bordoada lá fora? Pode ser que ele tome. Pode ser que seja mais difícil ele se equilibrar? Pode ser que sim. Mas eu tenho certeza que ele vai ser mais feliz. A gente diz que os jovens hoje não nos ouvem. Uma coisa que eu ouvi outro dia numa palestra e que eu achei perfeito. Os jovens hoje realmente ouvem pouco. Eles olham muito e eles observam muito o exemplo. Não tem método mais eficaz de aprendizado do que esse. Não adianta 5 horas de discurso. Não vai adiantar. Não vai adiantar falar 20 vezes a mesma coisa. Não vai adiantar. Se você disser ao seu filho, não use droga, então não fume. Se você disser ao seu filho, eu não quero que você beba, não chega bêbado em casa, então tente abolir a bebida da sua vida. Porque o seu filho está olhando, julgando, observando aquilo que você faz. O maior desafio, a maior dificuldade nossa aqui hoje, no nosso planeta, é de que esses jovens são, sim, educados e guiados pelo exemplo. Se na sua casa você é um exemplo do ponto de vista daquilo que você consegue naquele momento, confie que esse ser que você recebeu há de ser melhor. Nesta encarnação, pode ser que não. Pode ser que não seja ainda desta vez que esse espírito que você recebeu, que você exemplarmente orientou, dentro daquilo que você considera que é o correto, pode ser que ele ainda não dê as respostas que você gostaria que ele desse. Mas espere 2, 3 encarnações e você vai ver que aquela plantinha que você ali semeou com carinho, porque aquela era a sua convicção, a despeito de este jovem não lhe dizer jamais obrigado nesta encarnação. Há relatos e relatos dentro de livros da codificação, especialmente de André Luiz, que falam de depoimentos desta natureza. Filhos ingratos, etc., dificuldades de relacionamento. Nessa encarnação, 2, 3, 4, 5 encarnações depois, esses espíritos eram muito melhores em função da dedicação dos pais, que os pais tiveram uma determinada encarnação. Então não desistam. Orientou seu filho pela paz? Graças a Deus. Ele vai tomar bordoada na escola eventualmente? Paciência. Faz parte deste jogo e deste planeta. Mas daqui a algum tempinho, pode ter certeza, ele vai criar o filho melhor, os netos melhores, e a gente vai estar finalmente no planeta de regeneração. Acredito realmente nisso. Infelizmente, meus irmãos, o tempo é escasso. Com um tema tão gostoso, a gente poderia ficar conversando horas por aqui. Mas tenho certeza que a Meire estará por aqui ao final da reunião. Quem tiver mais alguma pergunta, ela estará à disposição. Tá bom? Suas considerações finais, Emília. Só um grande abraço a vocês, muita força, muita fé, muita disposição nessa tarefa, que é uma tarefa divina. Não existe tarefa mais gloriosa posta pelo Pai do que a da maternidade e da paternidade. E às vezes não é maternidade e paternidade direta. Às vezes o filho não veio da barriga, às vezes o filho é adotado, às vezes o filho é um sobrinho, às vezes o filho é um vizinho. Mas a tarefa de orientar um espírito naquilo que você acredita pela paz é um desafio único, uma das missões mais maravilhosas deste planeta. Então vamos acolher essa missão com fé, com dedicação e pedindo aí para o plano espiritual nos fortalecer nessa jornada. Tá? Muito obrigado, uma boa semana para vocês, até uma próxima oportunidade.